Sejam bem-vindos ao podcast Saúde Perfeita. Pessoal, esse é o nosso episódio número 1. O objetivo do podcast é ter uma conversa com o público em geral, né? Não é exatamente para ser algo muito tecnicista, muito técnico, com citações bibliográficas, né? A gente não está, a princípio, querendo dar aula para outros profissionais. A gente quer atingir o máximo de pessoas possíveis para falar sobre esse tema. O nome de propósito, ele foi um nome para ter um impacto, né? Para chamar a atenção. A gente sabe que a perfeição só Jesus, Sim. Né? Mas eu acredito que no sentido de um projeto de vida, onde você busca a melhoria contínua, é algo que eu tenho para mim, para todas as facetas, né? Para todos os aspectos da vida. Eu acho que é uma busca que a gente tem para nós que trabalhamos na área de saúde, tá sempre buscando melhorar nos aspectos básicos, que envolvem a nutrição, controle do estresse, atividade física, né? A medicina preventiva. Então, o podcast Saúde Perfeita começa assim. Eu estou aqui hoje com o Cristiano Sampaio, que vai me acompanhar aqui nesse primeiro episódio. Grande parceiro lá do Centro de Excelência Física de Brasília, um nutricionista. Mas antes de falar com o Cristiano, eu quero falar um pouquinho mais para vocês sobre a proposta do podcast. Então, veja, a ideia, que inclusive quem me ajudou a desenvolver foi o Cristiano, seria a gente poder abranger o máximo possível de temáticas ligadas à área da saúde. Sim. Né? Então, a gente vai falar de medicina preventiva, a gente vai falar de endocrinologia, nutrologia, ortopedia, a fisioterapia e a osteopatia, psicologia, nutrição esportiva, nutrição Sim. funcional, nutrição comportamental, suplementos alimentares, tá? É uma área que eu tenho uma experiência aí de mais de 20 anos. Eu considero suplementos hoje vitais para a grande maioria das pessoas. Sim. Dividindo eles entre o suplemento enquanto uma forma de substituir o alimento, o suplemento como uma forma de complementar as deficiências nutricionais, Sim. né? O suplemento como uma forma de melhorar a performance física e cognitiva. Atividade física, personal training, vamos falar de atletas de alta performance, né? Uma área que eu também tenho uma certa bagagem, né? Atletas de alto rendimento, né? Fisiculturismo, exames laboratoriais, mapeamento genético, mineralograma, calorimetria indireta, avaliação física, bioimpedância e antropometria. Esses são alguns dos temas que eu anotei aqui para vocês verem que vai abranger bastante coisa, tem muito assunto, muito convidado para a gente trazer, Sim. né, Cristiano? Sim. Tem muita gente para a gente bater um papo aqui. A ideia é que seja, então, novamente reforçando, um papo bem descontraído, que a gente possa realmente falar com o público, ser mais didático, Sim. menos, né, tentar evitar um pouco o tecnicismo que acaba muitas vezes assustando as pessoas por elas não entenderem do que a gente está falando, né? Como nós somos profissionais especializados, a gente vai ter esse cuidado. A gente atende o público, né, há muitos anos já, eu e Cristiano, então a gente vai ter o cuidado de poder estar se comunicando de uma forma que fique fácil para todo mundo compreender. E mostrar essa interação da saúde num todo, né, Fábio? Porque quando a gente fala saúde, como assim saúde? Saúde envolve tudo, corpo, mente, alma, espírito, em relação a tudo. Digamos que as nossas emoções, elas conseguem modificar as moléculas do nosso corpo. Você imagina um medicamento, por exemplo. O medicamento, ele modifica algumas moléculas no seu corpo quando você a toma. Então, se as nossas emoções conseguem modificar as moléculas do nosso corpo, os nossos neurônios trabalham assim trilhões de vezes por segundo, por minuto, e isso faz com que as nossas moléculas sejam modificadas, faz com que a gente produza enzimas, produzimos neurotransmissores e tudo isso vai envolver a sua saúde. Vai envolver um desvio metabólico, vai envolver alguma coisa relacionada à sua saúde. Então, o foco é esse. O foco é mostrar a saúde num todo, com todas essas vertentes que o Fábio acabou de falar. Cara, legal. E você já tocou num tema aqui que eu, até nesse final de semana lá no curso que a gente participou, eu estava falando disso aí. O que é saúde
para você, né? Para você que eu digo assim, para você, né? Porque muitas pessoas entendem saúde como não ficar doente. Sim. Mas será que é só isso, ter saúde? Ou será que ter saúde, além de você não ficar doente, é você conseguir ter o máximo da sua performance Sim. nessa estrutura corporal maravilhosa e divina que nós recebemos, né? E graças a Deus, a gratidão aí já é algo que afeta todo o aspecto mental. E como Sim. você muito bem colocou, se você é uma pessoa que pratica gratidão e tem pensamentos positivos, isso vai afetar a sua saúde física, não é, Cristiano? Mesmo. E isso envolve vários aspectos, diretos e indiretamente, né? Envolvendo ânimo, envolvendo produção de neurotransmissores, igual você falou. Então, existem neurotransmissores que são produzidos ali através de impulsos, né? E eu preciso de substrato para tudo aquilo, para a produção de todas essas coisas. Eu preciso de substrato para produção de neurotransmissores, de hormônios, de proteínas e de etc. Tudo isso eu preciso de substrato. De onde vem esse substrato? Vem da alimentação, vem das coisas que a gente consome, vem de suplementação, né? Então está tudo envolvido, sim, nessa parte relacionada à alta performance, nessa parte relacionada a estar de uma maneira em que seu corpo funcione numa totalidade ali bem. Maravilha. Então, antes de começar aqui, a gente vai dividir basicamente esse primeiro episódio em 2 etapas. Eu primeiro vou fazer aqui uma espécie de entrevista com o Cristiano. Ele tem uma história de vida, cara, muito legal. Eu gostaria que você contasse, assim. Eu acho que a tua história de vida ela é inspiradora, mas antes disso, né? Então a gente vai fazer basicamente 2 etapas. Primeiro eu com o Cristiano, depois a gente faz um bate-bola aqui dele comigo. Mas inicialmente eu queria então falar sobre, já falei sobre a proposta do podcast, agora eu queria falar sobre os nossos patrocinadores, tá? Sim. Então a gente vai ter 2 patrocinadores já iniciando esse projeto conosco. O primeiro deles é o Centro de Excelência Física de Brasília, o Cefis, né? O Cefis é um sonho realizado, né, para eu que estou na área já há quase 30 anos, cuidando da saúde dos outros, dos atletas, da minha própria, né? E com uma visão da medicina preventiva e integrativa, com alguns pilares assim bem definidos em relação a um foco no relacionamento com os clientes. Eu sempre gosto de chamar de clientes e não de pacientes, que a própria etimologia da palavra difere um pouquinho o que a gente pretende fazer lá. Né? O paciente é uma pessoa que está precisando de cuidados e, né, quando a gente está doente e vai para o hospital, você realmente precisa de ter paciência. Mas a ideia no Centro de Excelência Física de Brasília, Cefis, é que a gente possa tratar as pessoas de uma forma preventiva, né? Um foco em longevidade e alta performance. Lembra, Cristiano, desse nosso... Esse até seria o nome do podcast, né? Sim. Alta performance com longevidade, tá? Então esse é o Cefis, está aí com a gente, né? Eu atuo lá, eu atuo lá como diretor técnico e diretor geral, diretor de marketing, e a diretoria de RH estão sobre a minha responsabilidade. E o Cristiano está desenvolvendo um excelente trabalho lá na área de nutrição. E esse é o Cefis, tá, galera? @CefisBSB. Vocês vão encontrar no Instagram. E o site é o cefisbsb.com.br, tá? Show de bola. Segundo patrocinador nosso, Mundo dos Suplementos. Pessoal, a área de suplemento é uma área que eu iniciei ali no final dos anos 90. Era uma época que a gente tinha muito pouco recurso de suplemento. O Whey Protein entrou no mercado em 92, né? Ainda não tinha chegado no Brasil ainda, estava tudo no início, você tinha muito pouca coisa disponível, muito poucas lojas, as lojas eram extremamente especializadas. E eu, como estou no fisiculturismo desde 95, em competições, eu já estava bastante envolvido com a nutrição esportiva, me interessava muito o assunto do suplementação e, enfim. Então, essa é uma área que a gente tem propriedade para falar. O Mundo dos Suplementos, hoje, ele é a loja com as melhores avaliações do Google do Distrito Federal, tá? O site é o mundodosuplementos.com.br. O Instagram, Mundo dos Suplementos. E a ideia aqui, assim, de forma bem resumida, é que a gente possa